Será que o Palmeiras jogou realmente a toalha? Time viaja sem 11 titulares a Porto Alegre para encarar o Grêmio antes da Libertadores. Eu acho que é falsidade. Falsinho aquele Abel Ferreira, hein? Flamengo volta à Arena MRV, estádio onde é dono do maior público e da maior renda. Ué, mas o estádio Arena MRV não é do Atlético Mineiro? É, mas o Flamengo é quem manda naquela bagaça lá, meus amigos. É dono do maior público e da maior renda. Manchester United define data para a contratação de João Gomes e Flamengo pode começar 2026 recebendo um valor milionário aos cofres, meus amigos. Flamengo pode ser campeão brasileiro hoje em jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre isso também. Titular do Flamengo, Léo Pereira, admite incômodo por estar fora da seleção brasileira. E a gente faz a pergunta, o que está faltando para ser convocado? Torcida do Flamengo esgota ingressos de setor para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Estamos chegando lá em peso, hein? Caio Jorge é sincerão e analisa se o Cruzeiro ainda tem chances de conquistar o Brasileirão. Falando sobre o Grêmio, nosso Grêmio pode repetir 2019 e ajudar o Flamengo a ser campeão do Brasileirão. Arrascaeta deixa Cristiano Ronaldo e Harry Kane para trás em ranking internacional. Vamos ver aqui o top 10. E para fechar as notícias de hoje, Santos empata e deixa Vasquinho da Gama perto do Z4. Você vai ver comigo a tabela atualizada da 35ª rodada do Brasileirão. Mas antes de seguir, meus amigos, com tantas informações, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer, sem pagar nada por isso. É de graça. E eu e você, mesma família, mesmo DNA, amamos quem? Amamos o Flamengo. Sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui para iniciar esse vídeo. Vamos lá. Então vamos começar o vídeo de hoje atualizando a tabela do Brasileirão e trazendo notícia. O Santos empatou e o Vasco tá pertinho, meus amigos, da zona de rebaixamento, do famoso Z4. Cara, se o Flamengo é campeão esse ano e o Vasco cai para a segunda divisão, seria que ano maravilhoso. Campeão brasileiro, já pensou? Campeão da Libertadores e Vasco na segunda divisão? 2026 ia começar com um pezão direito, meu irmão. Acho que é como se a gente não tivesse pé esquerdo, só pé direito. Então vamos lá. O Santos empatou em 1-1 com o Internacional, desfalcado de Neymar, na 35ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira, dia 24, o famoso ontem, né? Assim, juntamente com a partida entre Mirassol e Ceará, o confronto no Beira-Rio encerrou esta etapa do Campeonato Brasileiro. E aí, a tabela, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas vou ser rápido atualizando. Temos então o Flamengo, após encerrada a 35ª rodada, Flamengo em primeiro lugar com 74 pontos, Palmeiras com 70 pontos na segunda colocação, Cruzeiro na terceira posição com 68 pontos. Cruzeiro tá cheirando o cangote do Palmeiras, se bobear, meus amigos. Se der mole, Palmeiras no jogo de hoje contra o Grêmio, que vai dar mole, o Cruzeiro ainda pode passar o Palmeiras e encerrar o campeonato na segunda posição, segunda colocação. Mirassol com 63 pontos na quarta colocação. Botafogo tá chegando, né? Botafogo tá aí na quinta colocação. Botafogo na quinta colocação. Deixa eu ver aqui com quantos pontos. 58 pontos. Bahia, sexta posição com 56. Fluminense na sétima posição com 55. São Paulo na oitava com 48. Bragantino, nona colocação com 45, Corinthians na décima posição com 45, Atlético Mineiro, 11ª colocação com 44, Grêmio, que vai jogar contra o Palmeiras e está lutando aí, tentando chegar a conquistar uma vaguinha, tá? Talvez na Libertadores ou ainda, se não for na Libertadores, eles vão tentar uma vaguinha na Sul-Americana. Então o Grêmio está com 43 pontos na 12ª colocação. Vasco da Gama, oh, coisa linda,
13ª colocação com 42 pontos. Ceará, 42 pontos na 14ª. Internacional com 41 pontos na 15ª. Vitória, tá? O Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos na 16ª posição. Aí a gente tem o Santos, 17ª posição, dentro da zona, é o primeiro da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Fortaleza, 34 pontos, 18ª colocação. Temos o Juventude com 33 pontos na 19ª e o Sport Recife já rebaixado com 17 pontos na 20ª posição, 20ª colocação. Recentemente, o técnico Abel Ferreira, pós-jogo com o Fluminense, deu várias declarações polêmicas, né, para um técnico de futebol que está lutando por um campeonato, está na final de outro. Ele afirmou que o Palmeiras já havia entregado o título brasileiro ao Flamengo. Mas eu te faço uma pergunta, se ainda existem 3 jogos, como pode o Palmeiras já se dar por vencido, né? Se tem 3 jogos, estamos falando de 9 pontos. A diferença do Flamengo para o Palmeiras é uma diferença de 4 pontos. Eu acho muito estranho. Publiquei um vídeo falando que o Abel Ferreira é um mentiroso, porque ele não se deu por vencido após ter perdido para a LDU lá na altitude por 3-0. E o time do Palmeiras teve condições aqui de virar esse jogo para 4-0 e se classificaram para a final. Então, assim, complicado, mas parece que o Abel Ferreira está dobrando a aposta. Está dobrando a aposta. Vamos ver aqui a reportagem. Eu não sei o que tem nesse conteúdo, mas a gente vai ver junto e eu vou analisar, vou dar minha opinião. Vamos lá. Palmeiras viaja sem 11 titulares a Porto Alegre para encarar o Grêmio antes da Libertadores. O discurso do técnico Abel Ferreira se confirma no Palmeiras. Isso porque o clube atuará nesta terça-feira contra o Grêmio sem os 11 atletas mais utilizados. Os reservas viajaram nesta segunda-feira, dia 24, enquanto os titulares esperam a final da Libertadores no sábado, dia 29. Será, gente, que viajou mesmo só os reservas? Tô achando muito estranho essa parada, hein? Assim, os titulares: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Piquerez, Andrés Pereira, Rafael Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes, os 11, permaneceram, na verdade, em São Paulo. O restante do plantel embarcou para o Porto Alegre. Informações aí do site GS. Será que a galera acompanhou? Viu realmente que só desceram os reservas normalmente do Palmeiras para jogar contra o Grêmio? Estranho, hein? E aqui diz a reportagem, ó, quando os reservas e titulares do Palmeiras vão se reencontrar. Parece que depois de jogar contra o Grêmio pela 36ª rodada do Brasileirão, os reservas encontrarão os titulares em Lima, no Peru, sede da decisão da Libertadores. Palmeiras e Flamengo, todo mundo sabe, vai disputar o título aí neste sábado, a partir das 18 horas, dia 29, sábado, lá em Peru, Lima, no Peru. Lembrando que após o empate contra o Fluminense, como já disse aqui, no sábado, dia 22, o treinador do Palmeiras afirmou que o Brasileirão estava entregue, o que soou como desistência. 2 dias depois, apenas os suplentes alviverdes viajaram para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Cara, aí eu não vou mentir, se hoje o Palmeiras jogar com time reserva, aí eu vou acreditar que ele de fato está só se preparando para a final da Libertadores, focando na Libertadores. E aí eu acho que é a oportunidade do Flamengo vencer logo o Atlético Mineiro, jogando com time forte, uma outra substituição, né? Mas um time forte para ser campeão e chegar com muito mais moral que o Palmeiras para a final no dia 29. Ah, mas o Palmeiras vai chegar mais descansado, irmão. Não existe descanso para quem quer vencer. E vou falar, a moral alta, elevada, é muito melhor do que um corpo descansado. Guarda isso na cabeça. A mente boa é melhor do que um corpo descansado. Deixe sua opinião nos comentários sobre toda essa conversa louca aí do Abel Ferreira. Malvadão volta à Arena MRV, estádio onde é dono do maior público e da maior renda. Caraca, hein?
Aí os atleticanos ficam doidos mesmo, não tem jeito. O Flamengo pensa na Arena MRV como uma segunda casa. Isso porque o estádio pertence ao Atlético Mineiro, mas o primeiro título no local foi conquistado pelo Mengão, além da equipe carioca deter o recorde de renda e público. É muita tristeza, né? Um torcedor ter um estádio, não ter sido campeão no estádio, ter visto o rival, o maior rival que eles dizem, porque o Atlético Mineiro não é o nosso maior rival. O maior rival nosso atualmente é o Palmeiras. Atlético Mineiro não. Mas ver o seu maior rival, no caso deles, olhar para o Flamengo e ver, foram campeões da nossa casa, primeiro que a gente, e tem o recorde de público e de renda. Caraca, é muito sofrimento pro torcedor, mano. Assim o Mengão, Flamengo e o Atlético Mineiro se enfrentam nesta terça-feira, hoje, a partir das 9h30 da noite, pela 36ª rodada do Brasileirão. Ademais, o clube carioca pode conquistar, como já vimos, mais um título na Arena MRV. Aí, meu irmão, a torcida tá ficando maluca, tá em pânico. Já falei sobre isso no outro vídeo. A torcida do Atlético, meu irmão, os caras estão arrancando o cabelo, velho. Quem é careca tá ficando pior ainda. Ah, mas não tem como. Tem como, tá ficando com a cabeça cheia de ferida. O cara tenta puxar o cabelo que não tem. Falando aqui sobre as rendas e público, a maior renda obtida na Arena MRV foi registrada no dia 10 de novembro de 2024, tá? Na final entre Atlético Mineiro e Flamengo, válida pela Copa do Brasil. O valor alcançado naquela ocasião foi de R$10 milhões e 410 mil, tá? Teve uns quebradinhos ainda. Já o maior público também ocorreu na decisão entre Atlético e a equipe flamenguista, onde os mineiros perderam por 1-0. O rubro-negro tornou-se o primeiro campeão da Arena diante de 44.876 pessoas, meus amigos. É muita gente. É isso. Então o Flamengo hoje vai jogar e pode sim ser campeão novamente em cima do Atlético Mineiro na Arena MRV. Ah, mas não é uma final, né, pro Flamengo? Hoje é uma final. Porque se o Flamengo vence hoje o Atlético Mineiro e o Palmeiras perde ou empata, o Flamengo já vai estar matematicamente na liderança até o final. Ou seja, seremos campeões do Brasileirão com 2 rodadas de antecipação. Coisa linda demais, né, meus amigos? Deixe sua opinião nos comentários sobre o jogo de hoje. O que você acha? Deixe o seu palpite. Flamengo pode começar 2026 recebendo um valor milionário, meus amigos, e por João Gomes. Ah, mas ele já foi vendido há muito tempo. O Flamengo vendeu ele. Meus amigos. Mas o Flamengo ainda tem uma farpela e olha, que farpela boa. Se eu ganho uma farpela dessa, me torno o maior milionário da minha região aqui, eu acho que de várias regiões. O Manchester United da Inglaterra segue de olho na contratação do volante João Gomes, ex-Flamengo e atualmente no Wolverhampton da Inglaterra. Assim, o clube inglês definiu que janeiro é o prazo para fechar o negócio e o Flamengo pode começar a temporada com um bom dinheiro extra, gente. De acordo com informações do GE, o Manchester United intensificou as conversas com Wolverhampton e o negócio pode ser finalizado em janeiro. O valor da transação gira, gente, olha isso agora. Se assusta aí, tá? Gira em torno de 50 milhões de euros, que na cotação atual deixa algo em torno aí de 310 milhões de reais. Assim o Mengão, tá? Iniciaria a temporada de 2026 com dinheiro extra no caixa. Isso porque o Flamengo detém ainda 10% de João Gomes. Isso numa futura venda, tá? Além de 4%, mais 4% do mecanismo aí de solidariedade da FIFA. Ou seja, o Flamengo ficaria 10% mais 4%, dá um total de 14%, ficaria aí com 7 milhões de euros, o que gira em torno de 43 milhões e 500 mil reais. Eu vou repetir, 43 milhões 500
R$100.000. E aí você deve estar se perguntando, mas qual a chance, meu amigo? Qual a chance de isso realmente acontecer? Neste momento, o Manchester United procura um substituto para o Casemiro, que já tem 33 anos e está em situação de pendência, né, para renovar o contrato. O Casemiro está ficando velhinho. Dessa forma, João Gomes, do Wolverhampton, é um dos escolhidos para se tornar estagiário, aprender com o Casemiro e se tornar o próximo casa. O time do ex-Flamengo é o lanterna da Premier League. Lembrando, tá? Deixa eu falar uma coisa, o Wolverhampton está numa situação bem complicada. De 12 rodadas, ou de 10 rodadas, 10 ou 12 rodadas, só conquistaram 2 pontos. O time está para ser rebaixado e o Wolves, né, o Wolverhampton precisa vender suas estrelas ainda na Série A, da Premier League, porque depois vão começar a se desvalorizar, eles vão perder dinheiro. Então a necessidade de vender agora é urgente. Titular do Flamengo, Léo Pereira admite mais uma vez, incômodo por estar fora da seleção brasileira. E eu faço uma pergunta para você, o que está faltando para o Léo Pereira ser convocado? Beijar na boca Éder Militão? Se tornarem melhores amigos? Para de graça, né? Vamos ver aqui a reportagem. E é a segunda vez que o Léo Pereira fala sobre isso. Provavelmente a mente do jogador deve estar aí triste, né? O coração deve estar triste com a atual situação dele em relação à seleção brasileira e talvez não poder participar de uma Copa, né? A Copa do Mundo está chegando aí em 2026. Vamos lá, vamos começar aqui a reportagem. Zagueiro do Flamengo, Léo Pereira é um dos pilares defensivos do time comandado por Felipe Luiz. Porém, o desempenho do jogador não tem resultado em convocações na seleção brasileira, ou para a seleção brasileira. Assim sendo, o camisa 4 admitiu ter ficado incomodado por ficar de fora da última data FIFA, né? Complicado, né? Data FIFA que ocorreu aí do dia 15 de novembro ao dia 18, tá? Palavras do Léo Pereira sobre essa situação. Não é que é doloroso, não é a palavra, mas eu fico incomodado. Não tem como, é algo que eu estou buscando diariamente. Não estou me preparando desde o início do ano para chegar na seleção em 2026, não é isso. Mas me preparo a cada semana para jogar e performar. Léo Pereira tá chateado, né? Ele seguiu dizendo, quando vejo que eu estou preparado, pronto e fazendo as coisas acontecerem, fluírem e estou no melhor momento da minha carreira, triste não ser convocado. Falei em uma entrevista esses dias, o que posso fazer a mais? O que está faltando? Concluiu aí Léo Pereira, tá? Numa entrevista que ele concedeu ao GE. Chato, né? E aí o cara vê Fabrício Bruno, que era a reserva dele, ser convocado. Danilo, que é reserva atualmente, ser convocado. Já viu o Léo Ortiz, que faz parte da dupla de zaga, ser convocado. A parada parece ser realmente muito pessoal, né? Muito pessoal. E aí a gente espera que ele possa, sim, ser convocado para trazer uma felicidade pro coração do jogador, né? Deixe sua opinião nos comentários se ele tem ou não tem nível para estar nessa seleção brasileira. Torcida do Flamengo esgota ingressos de setor para a final da Libertadores contra o Palmeiras. A torcida do Flamengo é um aço, vai lotar o estádio no sábado. Porra. Ai, meu amigo, olha, o negócio tá ficando feio aí para o Palmeiras, hein? Passando vergonha. A nação é fora do comum. Mesmo longe em Lima, no Peru, o setor destinado aos rubro-negros estará lotado na final da Libertadores neste sábado. Todos os 12.500 bilhetes foram comercializados de acordo com a apuração feita aí pelo Flamengo. A nação é fora do comum. Mesmo longe, em Lima, no Peru, o setor destinado aos rubro-negros estará lotado na final da Libertadores neste sábado entre Flamengo e Palmeiras. Todos os 12.500 ingressos foram comercializados de acordo com a apuração feita aí no Flamengo. Desse modo, o torcedor do Mengão que ainda não comprou ingressos para a final da Libertadores tem apenas 3 opções. As categorias 1 e 2, além dos camarotes que estão disponíveis para as duas torcidas e também para o público local. Os valores variam aí de R$ 512 a R$ 1.724. Coisa de louco, né? A torcida do Flamengo, irmão, é um aço.
brinca demais em comparecer e ser importante para o Mengão. Agora, mudando de assunto, Caio Jorge, atacante lá do Cruzeiro, analisou se o Cruzeiro ainda tem chances de conquistar o Brasileirão. Vamos ver o que ele disse? Essa reportagem vai ser rápida, porque só palhaçada do Cruzeiro. O Cruzeiro e o Flamengo venceram os respectivos adversários nessa 35ª rodada do Brasileirão. Assim, o atacante Caio Jorge afirmou no domingo, dia 24, que o time mineiro ainda espera por um tropeço do Mengão para conquistar o campeonato nacional. Deixa eu falar, o Caio Jorge, a gente tem que tropeçar muito, irmão. O Flamengo tem que tropeçar, ser atropelado, cair no abismo para que o Cruzeiro, mesmo, seja campeão. Tira teu cavalinho da chuva, ó, bater na madeira. O Flamengo é campeão, mano. Campeão, e se Deus quiser, nesta terça, contra o Atlético Mineiro. Palmeiras vai empatar lá, como já disse, ou perder, e já deu certo pro Mengão. Vamos ver aqui as palavras do próprio Caio Jorge. O Flamengo está com uma vantagem boa, mas é futebol, né? Ninguém sabe. Vai que eles tropeçam. Não tem como prever nada no futebol. A gente vai seguir em busca das vitórias para quem sabe ser campeão brasileiro. Tá certo, vocês têm que buscar as suas vitórias, como o Flamengo também vai buscar as vitórias dele. E a gente vai ser campeão nesta terça. Escuta aí, torcedor do Mengão, campeões nessa terça. Deixe sua opinião nos comentários sobre essas informações. Como aconteceu em 2019, o Grêmio pode repetir aquele feito e ajudar o Flamengo a ser campeão do Brasileirão. Vem comigo aqui que eu vou te contar história. O Flamengo volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Atlético Mineiro pela 36ª rodada do Brasileirão. E você já sabe disso. Assim, a depender dos resultados dos confrontos, o Flamengo pode sacramentar o título brasileiro. Para isso, o time de Felipe Luiz precisa contar com o Grêmio, assim como foi em 2019, gente. Vamos relembrar? No Brasileirão lá de 2019, o Flamengo garantiu o título na 34ª rodada, mesmo sem entrar em campo. Isso porque o Grêmio venceu o Palmeiras por 2-1 no Allianz Parque. Desse modo, o time gaúcho ajudou o Flamengo a ser campeão do campeonato nacional. Beba água, hein? Agora, você deve estar se perguntando, como é que o Grêmio pode ajudar o Flamengo? Ah, meus amigos, é fácil. Assim como em 2019, o Grêmio vai ajudar o Flamengo. Hoje, contra o Palmeiras, basta empatar ou vencer. A maioria dos canais de notícia, de informação, tem divulgado que o Palmeiras precisa perder, mas eu já fiz uma análise, tá? Num vídeo até falei sobre isso. Basta o Palmeiras empatar. Porque se o Palmeiras empatar, o que vai acontecer é que o Palmeiras vai atingir, empata esse jogo e ganha os outros dois. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras empatar agora, o Flamengo já é campeão, porque mesmo se o Flamengo perder os outros dois jogos e o Palmeiras vencer, gente, estaríamos empatados no número de pontos, mesmo número de vitórias, e aí o critério de desempate seria o saldo de gols, onde o Flamengo possui um saldo de gols de quase 28 gols a mais do que o Palmeiras, entre 25 ou 28 gols, eu não me lembro agora exatamente. Então, é por isso que o Flamengo, se o Palmeiras empatar ou perder, já consegue ser campeão. Então o empate já é legal, hein, Grêmio? Fica aí a informação para vocês. Agora, mudando de assunto, falando sobre a Arrascaeta, parece que o nosso craque entrou aí pro top 10 no ranking internacional, deixando Cristiano Ronaldo e Harry Kane para trás. Será que isso é possível? A temporada de Arrascaeta é impressionante dentro de campo, com gols e assistências em praticamente todas as partidas. O bom desempenho do craque reflete na empolgação dos torcedores do Flamengo, que compraram quase 1 milhão de camisas do uruguaio. 975 mil, para ser mais exato, né? Para ser mais preciso. Com esses números, a Arrasca supera nomes como Cristiano Ronaldo e Harry Kane no ranking de camisas de unidades comercializadas. E aí, ó, se a gente for falar o nome de todo mundo aqui, ó, primeiro começa com Lamine Yamal, depois a gente tem o Lionel Messi na segunda colocação, Lewandowski na terceira, Mbappé na quarta, Vini Júnior na quinta e sexta posição, o nosso querido De Arrascaeta. Na sétima posição, Cristiano Ronaldo. Oitava, Bruno Fernandes. Nona, Harry Kane.
E na 10ª posição, o Rodrigo aí do Real Madrid. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Malvadão, do nosso Mengão, do mais querido, porque você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer. Lembrando, ó, o Galo tá cantando, hein? O Atlético Mineiro hoje vai querer aprontar contra a gente, hein? Querer dar esporada, bicar a gente, mas a gente é... O Flamengo é urubu, né, irmão? Urubu gigante, urubu guerreiro. Então é isso. Lembrando que eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras para sempre, Flamengo!